da aula é a continuação dos estudos de população. Bom, a gente pode observar que a população pode ser observada, pode ser avaliada segundo alguns indicadores. Mas a gente também pode observar a população no espaço especificamente, avaliando como ela se distribui no espaço. Então, considerando a população e a área de um país, podemos dizer se um país é povoado ou populoso. Mas para entender esses conceitos, é necessário definir se a população é relativa ou absoluta. Então, para dizer se um país é povoado ou populoso, a gente precisa entender primeiro dois conceitos mais importantes. Na verdade, não mais importantes, mas dois conceitos que vêm antes, que é a população absoluta e população relativa. A gente faz isso para poder saber que existem formas de você calcular a população. Então, quando a gente diz um número total da população, não necessariamente eu quero dizer que aquele país está lotado de gente. Como eu posso dar um número de população menor e aquele país realmente está lotado de gente. Então, tudo vai depender do que eu estou avaliando. Se eu estou avaliando somente o número da população ou se eu estou avaliando a população em relação a uma área. Aí sim, eu vou estar observando vários indicadores para poder dizer se eu estou observando só a população ou a população em área. Se eu disser que a população, que eu estou observando a população absoluta, então eu estou observando o total da população, ponto. Então a população do Brasil vamos lá, 90 milhões em ação para frente Brasil. A gente está olhando ali o caso, essa música específica de Copa. Eu estou falando do quê? Do total da população, ou do aproximado total da população. Nesse caso especificamente, é um número total, sem observar o tamanho do país. Eu não estou fazendo nenhuma comparação. Quando eu observo a população relativa, não. Para eu ter o resultado da população relativa, eu necessito observar essa população e a sua área. Aí eu vou fazer uma relação entre a população e a área. Eu faço uma divisão entre eles, Eu calculo, eu coloco o total da população e eu vou dividir pela área. Então, se a gente estivesse observando, nesse caso específico, se eu estivesse olhando uma sala de aula. Uma sala de aula é pedido, a função do cálculo é dizer quantas pessoas tem naquela sala de aula. Então, a população absoluta da sala de aula são 20 alunos. Ponto. Essa é a população absoluta. Contei 20 alunos. Esse é o dado total. Agora, se for pedido a população relativa dessa sala de aula, eu posso olhar 20 alunos sobre, digamos que a sala tenha 2 metros quadrados. Então, nesse caso, a população relativa é a divisão dos 20 alunos sobre os 2 metros quadrados, que vai dar 10. Eu estou olhando um caso específico. Agora, se em vez de ter, 2 metros quadrados, se a sala tiver 10 metros quadrados, é uma outra população relativa. Porque o cálculo da população relativa ele vai variar em relação ao tamanho da área. Ter 20 alunos numa sala do tamanho de um campo de futebol é uma coisa. Ter 20 alunos do tamanho de uma sala, do tamanho de um quarto, é uma outra coisa. Eu tenho uma variação de tamanhos, isso influencia na minha população relativa. Essas são as formas que eu tenho para calcular as duas coisas. Então, são formas diferentes. Entendendo isso, a gente pode entender os conceitos de povoado e populoso. A gente vai chamar um país de populoso se ele tiver um alto valor de população absoluta. Um exemplo aqui é a China. A China é considerada um país muito populoso. No caso da China, ela também vai ser considerada povoada. Mas por que ela é um país populoso? Porque eu tenho uma população absoluta muito alta. Só que a China também é muito grande. Então, nesse caso, quando eu vou fazer o cálculo para ver se a população relativa ela é grande, eu vou ter uma diminuição. Porque a área, nesse caso, vai fazer com que essa população, pelo menos no cálculo, fique dispersa. Agora, uma observação, tanto no caso da China, como no caso do Brasil, essa população está distribuída igualmente no espaço. Então, esses cálculos que a gente vai ver, de povoado, populoso, eles não vão mudar a distribuição da população no espaço. No caso da China especificamente, a população fica toda não, mas a maior parte no litoral. Então, eu não estou avaliando isso, eu só estou avaliando o total da população e da área. Em algumas questões de colégio, provas, é muito comum que o aluno erre essas características, porque ele vai olhar o total da população e ele já entende que o país é populoso e povoado, e não necessariamente.
Se a questão estiver perguntando sobre povoado, aí você tem que não pode somente considerar o total da população. Você precisa considerar outros indicadores também. Então, nesse caso especificamente, a gente está vendo um país populoso. Ele tem um valor alto de população absoluta, né? O total da população naquele país é muito alto. Uma outra forma que eu tenho de utilizar é o país povoado. O país povoado vai ser aquele que tem uma população, pode ter uma população alta ou não, mas eu tenho um alto valor de população relativa. E o que vai influenciar nessa população relativa? O valor da população absoluta, sim, mas ele também vai ser influenciado pela área. Se a área for muito pequena, a população relativa vai ser alta também, porque eu não tenho muita área para dividir. Então, eu dei o caso específico de Mônaco. A população de Mônaco é muito menor que a população da China. Não tem nem comparação. Mas quando a gente vai pensar em população relativa, Mônaco é muito mais povoado do que a China, porque o território, a área que Mônaco ocupa é muito pequena. Então, na hora de fazer essa divisão, eu tenho uma concentração muito grande dessa população. Então, a população por metro, por quilômetro quadrado, ela é muito densa, ela é muito grande. Então, não necessariamente é só o valor total da população que é importante. É muito comum quando se fala, principalmente da China, que o aluno já marque logo China como sendo mais povoado e populoso. No caso da China, eu volto a dizer, ela realmente é povoado também, mas porque o valor da população é muito grande. Mas ela não é o país mais povoado do mundo, apesar dela ter um grande número de população. Então, apesar desses conceitos serem aparentemente simples, os alunos costumam confundir povoado e populoso porque esquecem que a área é fundamental para o cálculo da população relativa e para o cálculo de um país populoso ou não. Então, na hora de resolver a questão, é muito importante estar atento à área do país ou da região que está sendo avaliada, para, se precisar fazer um cálculo, não errar, né? E prestar atenção direitinho nesses dados para acertar a questão sem problemas. Eu espero que tenha ficado claro. Tchau!